Olá, eu sou Henrique Willer e estou aqui mais uma vez no segundo vídeo sobre o Oscar, sobre a cerimônia do Oscar e com meu amigo novamente, Elvis Alves. Pessoal, tudo bom? Então a gente vai continuar falando nessa segunda parte. Teve a primeira parte que eu já vou deixar aqui o link aqui embaixo para vocês assistirem a primeira parte. E agora a gente vai finalizar falando das principais categorias. Tem polêmica? Tem polêmica. A gente vai falar também, enfim. Então, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Tô Off. Vamos ver o que é que a gente acha, nossas opiniões. E é isso. Roda a vinheta. Então agora a gente pode falar da categoria Melhor Ator. Temos aí nomes de peso também. E talvez acho que a categoria que quase todo mundo que está assistindo o Oscar está torcendo, tem uma torcida, porque a gente tem indicado, não pode deixar de falar, o Joaquin Phoenix por Coringa, né? Exatamente. Um dos grandes filmes do ano passado. É o grande favorito, né? De atuação. E eu acho justo, acho que o trabalho dele em Coringa é enorme e assim, é gigante. Gente, ele tem uma construção de personagem muito boa. Ele tem o filme, a fotografia e a direção todo calcado nele. Inclusive é o que eu acredito, eu também acho que a atuação dele leva o filme muito mais pra cima. Melhor que um roteiro, que às vezes eu sinto o roteiro do Joker um pouquinho... ele meio indeciso no que ele vai fazer, em construir bem as histórias. Depois dele, eu acho que o segundo, e que merece bastante, é o Adam Driver, o Star Wars. Kylo Ren, não, brincadeira, pô, História de um Casamento. Né? Ryan Johnson aqui no Salve. História de um Casamento, porque ele, cara, é uma construção muito, muito legal. O personagem dele não é fácil de fazer. Ele não é um cara legal, ele é um cara escroto. Sim. Só que ele não é o escroto, o monstro, então você pega nas pequenas atitudes e ele constrói muito bem, principalmente o quanto ele está incomodado com aquela situação, o quanto o fim do casamento não incomoda ele, não porque ele deixou de amar a personalidade desse cara, mas porque é ela tomando a decisão que ele não quer. Sim. Então tem tudo isso, tá lá e tá na interpretação e o cara tá fingindo que não tá sentindo o que tá sentindo. Ele é escroto, não sendo escroto, sabe? Assim, ele vai armando as situações, ele vai fingindo. E quando ele explode, é uma cena incrível. Sim, E eu acho, concordando com uma certa galera da internet, de um certo site de ovos aí, eu concordo que o Adam Driver teve o trabalho mais difícil de atuação no sentido de que ele trabalha com as emoções humanas contidas e isso é muito difícil. Porque quando você é um bom ator e um ator expressivo, isso é muito difícil de fazer. Não quando você é um merda bobão e a pessoa te escala pra isso. Sim, o Casey Affleck, estou falando de você. Entendeu? Você tá nesse papel, é muito difícil do Adam Driver. A atuação dele me conquista mais, me puxa mais. Porém, também, eu compreendo, eu acho muito justo o Oscar do Coringa. Sim, e o também Coringa, né? É a minha aposta, meu favorito. E se não tem, espero um discurso daqueles. Sim. Joaquim, não nos decepcione, contamos igual com que você. ele fez no BAFTA, aquele... Muito bom. E pra mim, eu acho um outro dessa categoria que dá pra destacar bastante é o Leonardo DiCaprio. Eu gostei dele muito nessa Upon a Time, a cena que ele tá lá com a menina conversando, que até tem no trailer. Sim. A cena lá também que ele pira dentro do trailer dele, né? É muito boa, assim. Sim. Mas assim, ele já ganhou o Oscar dele, não é que o papel claro dele... que ele já teve personagem que merecia o Oscar, ele não levou pelo aquele personagem, ele levou E assim, e o personagem do Brad Pitt meio que rouba o filme pra ele. Exatamente. Tanto que eu acho que ele tá em como coadjuvante. Mas pra quem não sabe, isso é por causa de estratégia de público pra poder fazer os dois caras não concorrerem na mesma. Exatamente. A ausência nessa categoria é o Robert De Niro por O Irlandês. Né? Foi uma surpresa não ter sido indicado. Sim. Temos também o Antônio Bandeiras, né? Antônio Bandeiras, Dor e Glória, que é um trabalho incrível. Ele tá muito bom, acho que essa indicação foi muito justa, foi muito legal, fiquei muito feliz por isso ter sido indicado. Ele tá fazendo meio que uma história biográfica do Almodóvar, então é incrível como ele faz. E é bom também ter gente, e se você olhar pra categoria Melhor Ator, tem muitos personagens diferentes, né? Indicados, assim, são personagens, temos LGBTs indicados, não? Sim, né? Então, isso acho que é uma coisa legal do Oscar, que ao mesmo tempo que a gente tem, sentir falta também, talvez, do protagonista, não do protagonista, mas do pai,
de Parasita, eu acho que o ator, que eu não vou conseguir falar o nome, ele... eu adorei, eu acho que a atuação dele, porque ele é o fio condutor do gênero do filme, sabe? Sim. E isso me surpreendeu, mas pra mim, o melhor ator é Joaquin Phoenix. Chegamos agora nos dois últimos, assim, que todo mundo espera saber, que é a direção, e logo em seguida o melhor filme. Vamos lá, direção, eu tenho alguns comentários polêmicos. O primeiro é, assim, desculpa, mas assim, vocês não indicarem mulheres não é mais desculpa. Há mais de 10 anos, a última mulher que ganhou o Oscar foi há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Na década de 2010, tivemos trabalhos incríveis de mulheres. Eu consigo só de cabeça falar Ava DuVall, a própria Catherine Bigelow, sabe? A atriz que está indicada, Greta Gerwig, fez grandes trabalhos, certo? Temos grandes diretoras que não estão indicadas e que mereciam. E que entre os indicados, temos candidatos que poderiam não estar aí. E eu estou falando de Todd Phillips. Sim. Coringa, ele é um filme muito bom, mas a direção, ela é muito puxada pela atuação. Ele apostou no Joaquin Phoenix, na construção do personagem e na atuação dele, e a direção dele está em cima disso. E, por exemplo, um nome como o dele poderia ser muito bem facilmente substituído pelo nome da Greta, por exemplo. Sim. Sabe, que fez um trabalho muito melhor, certo? Eu entendo também o Tarantino, vamos lá, Tarantino eu entendo porque ele está indicado, porque o Tarantino ele não chega só com o Once Upon a Time em Hollywood, mas chega com a carga de ser Tarantino, um diretor foda dos anos 2000, mas nunca ter ganhado o Oscar. Mas assim, tivemos outras diretoras muito boas. Tivemos não só diretores também, por exemplo. Por que o Noah Baumbach não está indicado? Assim, a direção é muito forte no que... Como é que eles não indicaram o Robert Eggers por O Farol? Assim, o Farol é outro filme que tem uma direção boa. O próprio Jordan Peele. Então, a categoria de bom diretor tem muitos bons, mas eu sinto muita falta de outros diretores que fizeram trabalhos melhores e que não chegaram, né? E que estavam na disputa. Sim. O diretor, ele é o cara que ele é o maestro. Ele que coordena todo o processo. Ele que comanda o filme no sentido de dar o tom, de dar o sentido que ele é. E eu acho que o Oscar de direção tem que ser pro cara que melhor equilibrou isso. E pra mim, o cara que, de todos os indicados, o que melhor equilibrou é o John Bong-joon por Parasita. Assim, é uma direção, como eu falei que o roteiro é muito cirúrgico, a direção é bastante também. Então eu sinto que ele merece por isso. Mas o primor técnico do 1917 do Sam Mendes, sim, toma à frente por isso. E tem uma coisa que a gente queria falar, não estou falando que é o caso de 1917, mas existe uma coisa que quem é todo cinéfilo conhece, que é o Oscar bait. O que é o Oscar bait? É aquele filme que é feito para academia. Então todo ano tem um filme de guerra, todo ano tem um drama histórico, certo? Quase todo ano tem a história de Hollywood contada de algum jeito. Então, se você olhar para os indicados, a gente tem. Sim. Certo? E a gente já teve experiências sensoriais de cinema como essa, que inclusive de diretores que foram premiados e não. Por exemplo, você tem o Resgate do Soldado Ryan e você tem o Dunkirk que acho que foi do ano passado ou do ano retrasado. Ano retrasado. Então, que acho que ele não foi indicado. A direção não, acho que só o filme. Foi o melhor filme. Foi. Então, eu acho que isso vai dizer muito do que a escolha de melhor diretor, para mim, diz muito do que a academia entende um pouco da discussão que a gente teve no ano passado sobre o que é cinema. Sim. Né? Que tem isso, porque a técnica de Parasita é muito grande, não estou falando dizer, mas o quesito técnico do Sam Mendes está dominando assim, o nível de dificuldade, o nível de logística da produção. Sim. Que é logística de produção. Não é, na minha opinião, direção também. São escolhas do diretor, mas que se sobressaem pela técnica. Mas eu também voto no Sam Mendes. É a minha certo, galera? O que vocês acharam, se vocês discordarem, comenta aqui embaixo, porque assim, é uma discussão muito grande, não tem muito certo, mas assim, essa escolha diz muito de como é que Hollywood é, sabe? De como a indústria e de como isso se reflete, inclusive, no nosso cinema aqui. Exatamente. E pra mim, o Sam Mendes ele vai levar, mas eu daria pro John Bong-joon, porque eu acho que ele, enquanto diretor, a função diretor, o cerne do que um diretor faz, ele foi o cara que melhor conseguiu equilibrar e comandar tudo. E agora chegamos na categoria principal, que é melhor filme. A gente vai dizer as nossas apostas, mas antes disso eu quero que pedir a vocês para se inscrever no canal, dar aquela curtida. Vai nas redes sociais do Elvis, ele posta muita coisa sobre o cinema, ele tem o trabalho dele, as artes dele. Conhece lá o nosso amigo Elvis, está aberto para conversar, para trocar ideias.
Segue nas minhas redes sociais também, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos fazer essa massa crescer e vamos assistir cinema. Sim. Vamos ao cinema, principalmente o cinema nacional, que tem muita coisa massa, muita coisa. E falando de cinema nacional, acho bom a gente reforçar que a gente tem um representante, né, indicado na categoria de melhor documentário, que é o Democracia em Vertigem. Ele é um documentário muito bom, é um pouco polêmico no país, mas que nos últimos dias ele ganhou muita força lá fora, justamente pelas polêmicas. O último dia de votação foi na terça-feira, então terça-feira o nome da Petri do filme estava lá em cima, então ele ganha força para ganhar, mas eu acredito que a minha vitória é no Honeymoon, que ele é um documentário, que ele também está indicado a categoria de melhor filme internacional. Sim, então... sim. Eu torço pelo Democracia em Vertigem por ser nacional, e claro, mas também pela afronta. Porque, né, vai ser interessante. Seria interessante uma afronta aí, enfim. Se o primeiro filme, Petra, o primeiro Oscar massa, brasileiro, né? De melhor filme estrangeiro. Melhor filme estrangeiro, o verdade. Parasita. Com certeza, Parasita ele já leva. Dor e Glória, se por acaso der surpresa, vai ser muito bom. Na categoria de melhor efeitos especiais, eu, como um bom Marvete, não posso deixar de falar que Vingadores Ultimato, a melhor bilheteria da história do cinema, tá indicado e é o favorito. Então, 1917, não. 1917, acho que Vingadores merece. Melhor trilha sonora, Coringa. E é a primeira trilha sonora mulher, então acho importante falar. Verdade. É uma mulher indicada. Ok, vamos para melhor filme, né? Quem será o grande vencedor da noite, o grande nome da noite? A gente tem aí Coringa, temos 1917, Jojo Rabbit, temos Eram Vezes em Hollywood, temos Ford vs Ferrari, Parasita, O Irlandês, História de um Casamento e Adoráveis Mulheres. Né? São todos bons filmes. Mas pra mim está entre Parasita e 1917. Você, desses dois, você arrisca em quem? Eu vou no Parasita por um motivo. A escolha do melhor filme, ele não é a escolha do filme que teve mais votos. Então, lá, a academia, quando você vai votar em melhor filme, dos 8 indicados, você faz uma lista com todos os filmes de ordem de preferência. E ganha sempre o filme que é o filme mais preferido de todo mundo. Então, para um filme ganhar, ele tem que ser o primeiro lugar em 50% dos votantes da academia, que são mais de 8 mil pessoas. Sim. E um esquema de votação um pouco complicado, deve ter mais vídeos aí pela internet explicando melhor sobre isso, que eu vou aprofundar, mas para mim nesse ano eu arrisco em Parasita. Eu sei que todo mundo tá achando que 1917 é o grande. Pois é. Eu também aposto em Parasita, assim, eu quero que Parasita ganhe, mas eu acho particularmente que quem vai levar é 1917. Eu acho que ele leva. Ele realmente tem grande chance mesmo, mas sim, gente, é muito bom. Eu acho que talvez o Parasita é talvez um dos filmes assim mais filme mesmo em todos os sentidos, em que tudo converge pro resultado final, tudo é a favor da narrativa, assim, direção, produção executiva, design de produção também é muito bom, aquela casa. Então, meu voto pra mim é ele. Eu acho que Parasita vai fazer história no Oscar. Eu quero que Parasita ganhe, mas eu acho que quem leva é o 1917. E a gente vê isso na cerimônia, então vamos acompanhar, vamos conversar com a gente, vamos ter essa troca. Segue lá no Twitter, que eu vou até usar Twitter. Vou exatamente, as redes sociais do Elvis. E Elvis, é isso, muito obrigado, meu amigo. Cara, sempre à disposição, é sempre falar de Oscar. Vou convidar o Elvis mais vezes pra gente falar. O Elvis também adora terror, assim como eu. A gente vai fazer mais vídeos de terror, sobre slash, sobre elefante pânico, então vai vir coisa boa aí. Então, é isso. Obrigado, muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais, curte, compartilha e vamos se falando, e até mais.